Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal Ilumina. Eu sou Renato Queiroz e este é o Ilumina Notícias, uma conversa semanal para você entender o que está ocorrendo no setor elétrico do Brasil, no setor energético, no Brasil e no mundo. Você também tem a opção de ouvir esse bate-papo no podcast do canal Ilumina. Hoje, mais uma vez, nós vamos conversar com a professora Clarice Ferraz e o tema é um tema atual. Nós vamos falar sobre o Green New Deal, que é um pacto, vamos chamar assim, um pacto verde americano, né? Um programa, um acordo, ou um pacto verde, né? Voltado à transição energética. É um tema atual porque nós estamos nas vésperas das eleições americanas e está na mesa de políticos, sobretudo do Partido Democrata dos Estados Unidos, esse movimento, esse pacto, vamos chamar assim. E nós queríamos saber, com a professora Clarice, as consequências que podem atingir decisões importantes em outros países. Bom, eu vou introduzir rapidamente, porque eu quero escutar muito a Clarice, mas todos que acompanham o setor energético sabem que há uma questão de estudos e reuniões e conferências de buscar limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, né? Porque, se isso não acontecer, avisam os especialistas que esse aumento de secas que nós já estamos observando, aumento do nível do mar, isso vai aumentar com tragédias e impactos no nosso dia a dia, na agricultura, né? E, nesse contexto, isso não é de hoje, não. Quer dizer, a gente tem uma história de uma deputada democrática americana, que chamava-se Alexandria Cortez, também um senador democrático, que era o Markley, se não me engano, criaram propostas anteriormente para mudanças para esse problema, né? E essas mudanças exigiam o quê? Criação de fundos especiais para projetos que protegem a população desses desastres, né? Desastres esses relacionados a mudanças climáticas, suprir toda a demanda de energia elétrica com fontes renováveis, eficiência energética em prédios, infraestruturas, enfim, fomentar tecnologias limpas, que também passa por transporte, enfim. Mas o importante é a ideia dos democratas, dessa ideia dos democratas americanos, é buscar soluções inovativas. E eles queriam também, a gente lê esses textos, que os Estados Unidos seriam um país que iriam liderar a ação de prevenção das mudanças climáticas. Mas aí veio o Trump, os republicanos, e vamos dizer, essa ideia ficou um pouco desidratada, embora você tenha inovações tecnológicas e avanços nos Estados Unidos grandes também de renováveis. A ideia não é nova, mas que agora volta na pauta com esse movimento do Biden ser eleito, e isso está na pauta dos americanos, né? Quer dizer, o Biden ganhando, deve haver um grande acordo social e a maneira como as sociedades contemporâneas vão lidar com essa distribuição, vamos dizer, de riquezas. E aí eu vou já introduzir a Clarice, mas focando o seguinte: esse movimento ele envolve estratégia de business, estratégia de novos negócios. Não é algo simplesmente poético, não, envolve também novos negócios. Quer dizer, a transição energética envolve ações empresariais. Clarice, bom dia. Como é que os mercados financeiros têm reagido a isso? Eu vou focar com você inicialmente os mercados financeiros. Tudo bem, Clarice? Olá, bom dia a todos. Obrigada, Renato. Então, o que está por trás disso? É um plano de reestruturação de toda a economia. Então, por isso que ele é tão importante e tão impactante. O mesmo acontece, já estava posto na Europa, né, e com as dinâmicas que estavam acontecendo já no meio da energia, né, que a questão da transição energética já estava colocada. Agora, é muito importante que os Estados Unidos também se coloquem nesse movimento, apesar de os Estados Unidos têm uma descentralização muito maior, então tem muitos estados com metas bastante ambiciosas de redução que já estão fazendo, né, localmente os seus Green New Deals, né? Mas claro que se isso, né, vem do governo federal e que estrutura tudo, os incentivos, né, a política deles, isso vai assumir uma aceleração muito importante. Estados Unidos
né, segundo maior poluidor e emissor. Então, é muito importante. Se eles mudam o perfil de consumo e de geração de energia, isso tem um impacto muito importante para o mundo e no evitamento do agravamento dessa crise do clima, né? Então, se a gente vai fazer tudo isso, você tem que se perguntar como é que a gente vai financiar uma transformação econômica dessa ordem, né? E, então, precisamos de muito recurso. Aqui não estamos falando de decrescimento, pelo contrário. A gente está precisando de investimento, mas que o investimento vá para, né, setores, né, onde a gente esteja justamente construindo essa nova articulação da economia, olhando para as restrições impostas pela crise climática. Então, por exemplo, a definição mesmo de finanças climáticas, né, dada pela ONU, é isso, é investimento em mitigação e adaptação, né, frente às crises climáticas. Então, investimentos que são realizados, né, com esse perfil, a gente está falando de financiamento climático. E esse climate finance tem crescido muito, na verdade, né? E isso está realmente ganhando um momento muito interessante, né? Porque, inclusive nessas discussões que tem tido agora, né? Então, vai ganhando mais importância pela urgência, né? Tá aí a Covid, assim, para lembrar para a gente. E antes mesmo da Covid, isso estava acontecendo um pouquinho, porque já no ano passado, você tem, por exemplo, você já tem, assim, consórcios, né? Tem um que se chama Global Impact Investing Network. Então, o relatório deles do ano passado já vai mostrando como é que os investidores têm que se comportar, investidores institucionais, né? Então, ali, você já tinha 51% dos investidores dizendo que olhavam para as metas de Paris, né? Que são as metas acordadas para um desenvolvimento sustentável na ONU, né? Que foi assinado lá em 2015, né? Então, eles, antes da pandemia, né? E antes dessa recente crise de queda de preços de petróleo também, então, os atores já estavam dizendo, mais de 50%, sim, eu olho para essas metas de desenvolvimento sustentável. E se você olhar mais de perto e for ver, eles falam, né, os investidores de impacto, né, investidor institucional, que tem aqueles portfólios gigantes, né, então, mais de 40% desses grandes investidores, né, eles disseram que acompanham os seus investimentos, né, com relação a esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Fundos institucionais têm que prestar contas, né? Então, esses fundos têm critérios muito mais severos. Então, a pressão social, eles têm que responder. Então, os primeiros que têm mudado são justamente os grandes, e quando esses se mexem, né, a rentabilidade dos ativos vai se mexer também. E, assim, 20% dizia que estava começando a considerar, 15% que iria fazer isso, enfim. Isso ano passado, né? E eles vão falando muito isso, eu falo assim, olha, isso aí, na verdade, já estava acontecendo, e estava acontecendo já, assim, para a gente, se a gente quiser botar uma data, assim, marco, acho que pode ser o relatório da Europa, né, da parte ambiental, que colocava já, né, assim, olha, 2/3 das emissões estão vindo de combustíveis fósseis, de queima e etc. Então, se a gente quiser evitar essa crise, a gente tem que enfrentar isso, tem que sair daqui. Só que sair daqui implica uma enorme transformação. Daí um pacotão Green New Deal, daí a transição energética, porque são muitas transformações que têm que acontecer em paralelo, né? E se estruturar para que outras venham a acontecer, né? Daí em cima. Então, essa coisa do climate finance já estava acontecendo, e isso agora, na verdade, vem se intensificando, sobretudo após a crise, né? Então, a gente viu... o que a gente viu? No começo tinha BlackRock, o maior fundo privado, disse não vai dinheiro meu mais para fóssil. Isso já foi uma super chamada de alerta, né? Acompanha também depois o Crédit Agricole, né? E também o BNP Paribas. E esses, assim, são casos muito interessantes de serem analisados. E além disso, o que é importante chamar a atenção também, que eu até tinha anotado aqui, eu fui olhar, né? O Banco de Desenvolvimento da Ásia, né, que é o BNDES de toda a região do país que mais cresce em consumo e em tudo, né, a nova fronteira está lá na Ásia, 75% da carteira, né, do Banco de Desenvolvimento da Ásia já está sendo alocado só para adaptação e mitigação, é climate finance, é isso, né? Então, esses portfólios vão crescendo, né, e isso vai se expandindo. Então, a gente fala assim... eles têm critérios diferentes, tá? Essas nomenclaturas vão se ajustando, né? Então, environmental, green bonds, outras coisas que vão acontecendo nesse sentido.
O caso do PNB Paribas, então, se for para a gente ilustrar, eu vi, né, não sei se era um diretor, e ele falando assim, olha, a gente está administrando 450 bilhões de euros. 50 bilhões já estão totalmente nesses critérios. E a gente está querendo oferecer para os nossos outros clientes que os outros 400 bilhões também migrem nesse sentido. E acreditando eles no desenvolvimento sustentável ou não. O que eu estou mostrando para ele é que a rentabilidade dele, do portfólio dele, vai ser maior se dentro desse portfólio tiver ESG, que eles falam, que é Environmental, né, Sustainability and Governance. Então, assim, o que pega aí desses três mesmo é realmente o Environmental e que vai muito para a energia, né? Esse que está o mais estruturado aí ao redor do mundo. Então, assim, o mercado financeiro quer retorno, ele olha um portfólio que tem ativos fósseis, ele olha um portfólio que tem ativos renováveis e fala, o meu cliente ganha mais aqui com esse portfólio daqui. Tá? A gente olha, né, para o mercado de petróleo e a gente vê, nossa, quanta oscilação, né? E quando você vai para o fluxo de rendimento de um portfólio que é renovável, na verdade ele fala assim, nossa, mas é extraordinário, porque eu consigo ver um fluxo de rendimentos positivo, realmente estável, por 15, 20 anos, porque muitos deles, inclusive, estão atrelados às políticas públicas também, né? Então, você também começa aí a vir a articulação, né, do mercado financeiro com a política pública, que ajuda, né, a você preparar para captar e ter coisas que consigam receber, né, esse dinheiro que vai para o lugar certo. E então, o investidor, ele está olhando para o mercado de petróleo, ele está vendo uma enorme oscilação de preço, né? Quer dizer, nem é mais tão enorme, né? Mas, e na verdade, quando ele olha para as ações das empresas de petróleo, ele vai vendo que elas estão perdendo valor. Né, outro dia eu vi um debate com o professor Bicalho e Gabriele, ex-presidente da Petrobras, ele falou, não tem mais nenhuma empresa de petróleo nas 10 maiores do mundo. Né? Então, aí, e outra coisa que a gente levantou também, né, Shell e BP com impairments enormes, né, assim, redução de patrimônio anunciado de 20 bilhões para Shell e 17 bi. Eu acho que é dólar, não era eu, acho que era dólar. Mas, enfim, é muito dinheiro, uma perda de valor muito grande, porque é associada à perda futura do valor desses ativos. Né? E ele vai falando isso, assim, que é isso que a gente tem que olhar na realidade. Clarice, olha só, você estava falando essa questão do mercado financeiro, quer dizer, como o dinheiro vai ser alocado, né, nesse novo mundo na questão energética, sobretudo de uma economia verde. E aí eu fiquei pensando e coloco para você o seguinte, e o Brasil? Como é que você avalia o Brasil nesse contexto? E vamos falar meio da matriz energética ou matriz elétrica, enfim, em que há um programa de expansão de um combustível fóssil, que é o gás natural, na matriz. Né? Quer dizer, a matriz elétrica brasileira sempre foi renovável, é mais renovável, nós temos hidrelétricas, solar e, sobretudo, eólica, que é um sucesso, mas se você vê nesses planos de expansão, por exemplo, de planejamento, a hidrelétrica perdendo o seu poder, sua participação, quer dizer, eu estou diminuindo a hidrelétrica e há um movimento de introdução do gás natural forte, não é uma complementação, não é uma pequena parte, um movimento de introdução de um fóssil na matriz. E como é que você vê isso? Eu vejo isso assim com preocupação. Eu espero que isso não se concretize, porque eu acho isso absolutamente equivocado. Em cada ponto que você vai explorar não há fundamento. Né? A gente acabou de falar. Né? Um investidor do mercado, isso é muito importante, você tem que captar investimento. Então, você vai lá para o mercado financeiro. Então, quem que está sendo mais remunerado? Na verdade, não são os ativos fósseis. E, sobretudo, não são as infraestruturas, porque um dos grandes problemas envolvidos na transição energética é o stranded assets. Né? Então, são aqueles ativos que a gente ainda não amortizou, né? E, inclusive, além de dutos e etc. e tal, até nossas reservas futuras, tudo entra aí. Então, isso é um problema enorme. Né? Então, o cara vai lá, o mercado financeiro. Eu tenho um tipo de investimento que me dá
certo, um fluxo de rendimentos estável, positivo. Eu olho para o outro, eu tenho muita incerteza, muita volatilidade, né? Então, finalmente chegou a hora de dizer, olha, o argumento do stranded assets é real, né? Esse pessoal está perdendo valor, porque vai morrer com isso na mão. E aí o Brasil vai achando pouco que já vai perder, porque isso é muito provável que aconteça. Alguma dessas coisas vão ficar mesmo. Morreu, é assim, gente. Que até parece que, né, não se perdeu nenhum motor a carvão, a vapor, né, ao longo dos tempos. Quando evolui, tem gente que vai ficar com coisa na mão. Agora, é até um momento oportuno de se negociar isso, porque justamente, né, essas companhias estão com valores menores, né, então, e economicamente, por exemplo, um choque o ajuste é muito fino, né, Renato? Sobretudo para nós que somos a gente tem que se preocupar, na verdade, é como a gente organiza justamente os nossos ativos, que já estão perdendo valor, né? O setor de petróleo, os empregos do setor de petróleo, o impacto do petróleo na economia real do Brasil, e produtiva. E aí isso a gente tem que aprender a encaixar e a levar na nossa transição, né? Agora, você não pode, de modo algum, aumentar o tamanho desse problema. Sobretudo se você está precisando do investimento para poder fazer a real modernização do setor elétrico, que passa pela preparação da rede, para poder aceitar todas essas renováveis, né? Quando a gente vê lá na IRENA, você está falando, você vai passar de 25% de renováveis para 75% de renováveis. É outro bicho, né? Minha rede tem que ser muito resiliente, sobretudo porque a gente está falando de redes em tempos de mudança climática. Então, todo investimento agora, e tem coisa que assim, que vai saindo automaticamente a coisa do fóssil, porque o pessoal está incluindo nas métricas análise de risco climático. Na hora que você põe esse fator dentro da análise né, do teu retorno, ou do rendimento, sai, fica fora. Porque a gente está na iminência de uma crise mesmo, muito grave. A gente já está vivendo, né? Inclusive, Covid é stress test, né? A gente tem que... Como é que a gente vai na próxima? Tá certo que vai ter uma próxima pandemia. Né? Como é que a gente vai estar? Vai estar com um problema ainda maior? Ou a gente já vai estar se preparando para justamente fazer face para ela? A gente vai fingir que nada aconteceu? Me incomoda, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, né? Ah, como somos vulneráveis, como dependemos, só temos esse meio de transporte. O que foi feito? Nada. Né? Ainda se deu um subsídio para diesel à época e não foi feito nada que reduzisse a nossa vulnerabilidade, justamente. Isso é essencial. Né? E você vê, Clarice, agora esse movimento de investidores em relação à Amazônia. Né? Quer dizer, isso está aumentando a situação. Quer dizer, fundos de investimentos pressionando o Brasil em função desse, vamos dizer, desse descontrole do desmatamento da Amazônia. E aí a gente vê que nós estamos realmente pouco atrasados, porque a gente estava falando dos Estados Unidos, mas você tocou nisso. Quer dizer, na União Europeia, isso tudo já se converteu em, vamos dizer, em um chamado, em um discurso oficial, né, certamente chancelado pela Alemanha, pela França, tivemos os verdes ganhando em Paris agora, nas eleições, e pela comunidade europeia como um todo. Né? Clarice, eu vou passar para encerrar aqui a sua fala final. Realmente, esse tema não vai parar aqui, eu falo para todos, nós vamos ter outros vídeos falando sobre esse New Green Deal, que eu acho que é extremamente importante. É importante que as pessoas vão já se familiarizando com isso que vai ocorrer. Nós temos eleições americanas aí, e se o Biden realmente for o vencedor, vai mudar certamente, porque já tem acordos sobre isso. A maneira dos Estados Unidos puxando isso tudo vai levar muitos países juntos. Eu queria agradecer a você, mas estou querendo, mais uma vez, essa oportunidade desse bate-papo, agradecer a todos que nos ouviram, mas eu queria deixar uma palavra final, se quiser dar um comentário final sobre isso que nós falamos aqui. Não, eu acho que vou encerrar com um pouco uma conclusão assim, de um debate recente que eu estava vendo. Assim, olha, se fosse pelos aspectos econômico-financeiro, né, o pessoal lá do mercado financeiro está só olhando, né, o hard. Então eu falo assim, não tenho dúvida que essa transição seria muito mais acelerada, porque a gente aqui já ganhou momentos. O que você tem são bloqueios políticos em alguns países. Eu acho que nós estamos aí, né, nesses países que estão bloqueando politicamente o avanço da transição. O que é assim uma coisa assim
muito triste, porque o Brasil tem tudo para ser o líder mundial, porque ninguém tem a dotação de recurso natural que a gente tem. A gente tem reservatório que vai ser usado, pode ser usado, não sei, mas que pode ser usado como uma bateria, que me permite, né, incorporar uma quantidade enorme de renováveis. Eu tenho uma região, né, um país enorme, todo integrado, então que permite que a gente integre tudo isso. Então a gente está perdendo uma oportunidade enorme. O mercado financeiro está precisando desse tipo de investimento, porque os grandes investidores institucionais e os de impacto, pelas regras de compliance dele, eles não podem, nem se eles quiserem investir em energia fóssil. E aquele outro segundo argumento, que é a rentabilidade básica. O ativo renovável está pagando mais, entendeu? Então, eu espero que a gente possa superar nossos bloqueios políticos e que a gente possa trabalhar mesmo na nossa vocação natural, né, que é ser esse líder da transição, poder ter uma economia mais limpa, que tem geração de emprego. Se você for olhar os planos de Green New Deal, tanto da Europa como dos Estados Unidos, é muito interessante. Aí você realmente voltando a pensar em planejamento, estruturação econômica, geração de emprego, a receita fiscal que eu vou precisar para bancar, o investimento que eu vou captar, é a volta de realmente se pensar em como se estruturar a sociedade e economia. Isso é o que me porta, né, nessas nossas discussões e nos meus estudos, e eu espero que realmente a gente consiga engatar no caminho certo. Clarice, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que realmente falta aqui no Brasil, no momento, o olhar para o futuro, né? E o futuro se constrói agora. Eu não posso ficar olhando para o passado, botar medidas do passado, repetir medidas do passado. Eu tenho que olhar para o futuro e falta um pouco aqui nessas discussões de estratégias, vamos chamar assim, do país. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco, nos vendo, nos ouvindo no podcast, e até a próxima semana. Muito obrigado. Tchau, obrigada.